primeiro elemento que vamos trabalhar nesse sentido é a ideia dos pré-socráticos. É importante dizermos que a filosofia ela nasceu na Grécia Antiga e é sobre esse território que nós podemos encontrar uma das grandes contribuições para o mundo, que foi o nascimento da disciplina que ou da ciência que norteia o homem para as grandes questões que posteriormente seriam edificadas dentro do patamar de construção para todas as evoluções, todas as transformações, todas as revoluções e perspectivas, principalmente de inovação, ciência e tecnologia para a humanidade, dentro de uma análise superficial, grosso modo falando. Então, a filosofia ela desencadeia toda uma projeção que ela começa a encorpar dentro do espaço grego, dentro da estrutura da Grécia Antiga, como também um fator e contribuição para a evolução do pensamento. A gente pode destacar alguns filósofos que são fundamentais, muito mesmo antes do tão conhecido Sócrates. Podemos destacar aqui Parmênides e Heráclito. Dentro de um entendimento mais dinâmico, é importante mencionarmos que Sócrates é o sujeito clássico que é conhecido como ser o pai, literalmente, da filosofia. No entanto, a gente percebe que outros pensadores vieram anteriormente a ele. E Heráclito era aquele que dizia que é impossível, uma frase forte, Heráclito é conhecido como o grande patrono da medicina, que é uma das ciências mais antigas da história. Heráclito dizia, dentro de grandes reflexões feitas no seu pensamento e na sua obra, que nenhum homem poderá banhar-se duas vezes no mesmo rio, no entendimento de que o rio é passageiro, e quando entramos nele, quando nos molhamos nele, quando nos saciamos nele, ao sair, o homem já é outro, porque suas impurezas, suas inconstâncias foram levadas. E quando ele retornar para a água, ali será outra água. No entendimento cíclico e dinâmico, natural, aí a própria biologia vai explicar, a própria física também entra nesse entendimento, de que a água que banha o homem pela primeira vez, ela se foi. Ela tem um ciclo natural. Porém, a que virá será uma outra água, atingindo um outro homem. Então, esse é um primeiro pensamento fundamental para que a gente possa começar a entender o papel dos pré-socráticos. Tales de Mileto é conhecido como certamente um dos grandes expoentes antes do mesmo personagem Sócrates. E era muito comum o entendimento desses autores, desses pensadores, de que a própria natureza ela rege alguns elementos que são fundamentais para a própria existência humana. Veja, o ar. O ar é um elemento vital para a vida e sem ele, naturalmente, a vida humana ou a vida natural ela seria impossível. Tales de Mileto dá a todos nós uma contribuição que merece a nossa atenção, que é a respeito do princípio da matéria que rege o mundo e rege o universo. E esse efeito ele é norteador no que diz respeito ao elemento água. Veja, assim como o ar, a água, ela tem uma perspectiva de total dependência humana e também natural. Observando o fator da água, a gente consegue enaltecer principalmente a conjuntura de que é sobre ela que existe o ciclo da vida.
né? Não há ser vivo, ou literalmente não há possibilidade real de vida sem esses dois elementos. Então existia uma análise natural dos fatores que regiam a própria existência humana no que diz respeito à condição de vitalidade para a espécie. Então, nesse momento, a gente pode trazer uma outra ideia bastante importante, que é a ideia de, dentro dos pré-socráticos, a ideia de investigar a origem, né, ou como o próprio termo grego chamado arquê, ou seja, o princípio e as transformações das coisas, né? Então, tudo que rege humanamente, ou socialmente, ou naturalmente, deve haver um princípio, deve haver um sentido, deve haver uma explicação lógica e principalmente uma explicação racional. A ideia da Grécia de que você tinha tudo dentro de uma projeção mitológica, onde todas as fases e análises do homem eram projetadas a uma explicação divina, né, no que diz respeito ao campo dos deuses, e isso é um ramo de estudo da filosofia na qual já tratamos acerca da mitologia, a gente consegue identificar que esse fator cultural ele demorou muito tempo para ser quebrado ou para ser, de certa forma, dissociado. Talvez essa seja a palavra mais correta. E essa explicação, essa inquietude, esse porquê, esse como, quando, aonde, essa análise, ela precisou ser feita a partir do momento que o homem identificou-se como um ser que busca, um ser que, de certa forma, se desdobra ou se debruça a não aceitar o pronto, as verdades impostas e principalmente as inquietações proporcionadas a um período que, de certa forma, tudo era explicado por um fator divino. Então, uma das grandes ideias dentro dos pré-socráticos, assim como entender as concepções universais no que diz respeito aos elementos vitais da vida, que de certa forma é improvável e impossível que as criaturas, inclusive o homem, né, a própria natureza, pudesse viver sem. Como foi mencionado anteriormente, né, o ar, a água, são elementos que podemos analisar de ponto de partida, né? E outra ideia dos pré-socráticos é que o conhecimento, ele, de certa forma, ele começava a ser especulativo, né? Ou seja, existia já uma predeterminação para o enraizamento das explicações para tudo, existia já as verdades concebidas, porém, o que fazer a partir do momento que o ser humano entende-se como ser pensante, ser presente, ser transformador e principalmente ser sujeito de sua própria história. Talvez seja essa, né, a grande característica fundamental para entendermos que essa ruptura ela se fazia necessária, ela se fazia eficiente, ela se fazia urgente, porém ela iria demorar, não de uma questão de velocidade, que tivesse uma ideia de atingir a todos dentro de uma concepção bem constante e dinâmica. Ela iria ser paulatinamente, concomitantemente sendo incorporada, sendo inserida, sendo dinamizada e principalmente, né, sendo partilhada. E é aí onde a gente começa a identificar o personagem central dentro dessa construção, que seria o papel do filósofo, né? Aquele que, de certa forma, era visto dentro do contexto da Grécia Antiga como o sujeito que tinha o mais destaque, né? Que tinha a maior primazia, que era visto, né, por sua capacidade intelectual e também, né, tinha uma predisposição e um postulado de bastante, podemos dizer, esmero, afinco para com o entendimento da sociedade grega,
que era muito fragmentada, mas o papel do filósofo era um papel extremamente essencial para esse plano de fuga que seria a transição do conhecimento mitológico, tradicional, cultural, da crença, dentro dessa análise mais enraizada nos primórdios, para um plano de voo relacionado a essa projeção do intelecto, da análise e principalmente da racionalidade. Esse foi o papel, grosso modo falando, dos pré-socráticos e sua contribuição para com o estudo da filosofia.